Falámos agora com Pedro Vaz Pato, Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. A propósito desse documento publicado há dias, onde se denunciam, de facto, a distribuição de dividendos das empresas, não é? Ou de prémios pelos seus gestores, quando o tempo é de atenção à solidariedade. É um sinal de que persistem desigualdades e se acentuam desigualdades na sociedade portuguesa. Pois, a propósito da pandemia, da crise sanitária e depois da crise social e económica que é consequência indireta dessa crise sanitária, tem-se usado muito a expressão de estamos todos no mesmo barco. E é uma expressão significativa no sentido de que devemos todos partilhar os esforços que nos são pedidos e dessa forma reforçar a coesão social. Ora, parece-nos que contrasta com este objetivo de reforço da coesão social que estes esforços não sejam partilhados de uma forma justa e equitativa. A sociedade portuguesa é marcada por desigualdades. Também sabemos que perante esta crise estas desigualdades se acentuam, quer dizer, há vários estudos que demonstram que são aqueles que os mais pobres, aqueles que mais sofrem as consequências desta crise e, portanto, parece-nos que neste contexto causa alguma indignação estas notícias de que há prémios de gestão ou distribuição de dividendos que, pela sua dimensão, pela sua amplitude, contrastam com aquilo que são os sacrifícios que estão a viver muitos dos nossos compatriotas. Uhum. E, portanto, é este apelo que nós fazemos, não é? Portanto, à responsabilidade social das empresas. Não contestamos que até possa ser legal essa distribuição de dividendos ou essa distribuição de prémios, mas numa perspectiva que vai para além da estrita legalidade e que tem também em conta critérios de justiça social e de solidariedade, parece-nos que é contrária a este objetivo de reforço da coesão social a distribuição desse tipo de prémios ou dividendos. A proposta da Comissão Nacional de Justiça e Paz seria de canalizar lucros ou de canalizar esses prémios para quem de facto está a precisar? Pois, no fundo, implicitamente é isso, quer dizer, isso depende não agora... Não sugerem no documento, não mas há que ser consequente, assim não é? abertamente, mas é o que implicitamente estamos a dizer, portanto, não é pura e simplesmente poupar ou reservá-los, mas de facto destiná-los a fins de solidariedade social. Sabemos que isso é aquilo que nós estamos a verificar, muitas iniciativas espontâneas da sociedade civil, das instituições mais diversas, no âmbito da Igreja, mas não só, que demonstram uma reação clara das pessoas, portanto as pessoas são sensíveis a este agravar da pobreza e portanto querem fazer aquilo que está ao seu alcance para minorar as consequências desta crise. Isso não deve ser uma reação momentânea, porque também esperamos, enfim, o previsível é que a crise perdura ainda durante bastante tempo e, portanto, não basta uma reação emotiva momentânea, portanto, tem de ser um esforço contínuo. É verdade que aqui há um papel importante do Estado, mas a sociedade civil não se pode desresponsabilizar e esperar que seja o Estado a resolver os problemas todos, até porque não podemos negar os constrangimentos financeiros que não desapareceram agora, que a dívida pública portuguesa continua a ser muito elevada e não vai desaparecer assim de um dia para o outro. Mesmo que não seja agora a prioridade a redução dessa dívida, depois mais tarde teremos que nos confrontar com esse problema e, portanto, não podemos esperar do Estado tudo. Portanto, a sociedade civil tem um papel importante e as empresas também têm um papel importante. Portanto, a responsabilidade social das empresas não é algo teórico, não é? A responsabilidade das empresas não é algo teórico, não é uma simples questão de imagem, de política de imagem da parte das empresas, mas é um compromisso que exige coerência. E essa coerência demonstra-se em situações como estas. Portanto, é um apelo à responsabilidade social das empresas que nós fazemos em relação a estas políticas de retribuições elevadas, de distribuição de dividendos que não contemplam os trabalhadores, porque é um bem que haja empresas prósperas, mas precisamente é quando estas empresas que não são atingidas pela crise, há algumas outras que são, também aqui há quem seja atingido pela crise de uma forma absoluta, fica sem rendimentos de um dia para o outro, mas há outras pessoas que não sofrem da mesma forma. E, portanto, tem de haver aqui, assim, uma solidariedade de uns para com os outros, daqueles que não sofrem tanto com a crise, para com aqueles que
sofrem. Até que ponto ou sinais que mostram que não há uma partilha de esforços neste tempo em que é preciso ativar respostas sociais, essa não partilha de esforços pode pôr em causa a coesão social? Pois, precisamente aquela sensação de que estamos todos no mesmo barco, não é? De que todos somos sensíveis às consequências desta crise é posta em causa perante estas situações, quer dizer, de facto cria um sentimento de divisão entre os portugueses e, portanto, é isso que nós procuramos evitar e, portanto, o apelo que fazemos é também para que, de facto, todos sinta, cada um de nós sinta como seu aquilo que acontece a todos os que estão à nossa volta, especialmente os mais vulneráveis. É isso em relação à questão sanitária, que ainda hoje se sente, não é? Portanto, e esta experiência que fizemos, até de fazer todos estes sacrifícios para evitar que houvesse mais consequências trágicas da doença, é uma experiência que também se pode aplicar a outros âmbitos da vida social e também ao âmbito social e económico, que é agora esta crise que se apresenta perante nós. Este tempo de pandemia, de facto, de fecho das famílias em casa, de muitas empresas que tiveram de interromper a sua atividade, a retoma progressiva que vai acontecendo, conseguimos chegar a um novo normal, ou, na sua opinião, nomeadamente a nível económico e financeiro, ou por aquilo também que observa a Comissão Nacional de Justiça e Paz, persistem desigualdades, os indicadores continuam a ser escandalosos, como afirmam no documento? Pois, tem acontecido ao longo da história que situações de catástrofes naturais ou até outro tipo de calamidades, como as guerras, são uma ocasião de repensar o sistema, não é? Aconteceu isso depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, todos os esforços da unidade europeia nasceram a partir da lição colhida com a Segunda Guerra Mundial, no plano das relações internacionais. Isto é um exemplo de como estas catástrofes às vezes são um pretexto para repensar os sistemas e também pode ser esta uma ocasião, não é? Quer dizer, não fazer tudo exatamente como era antes, também não perder aquilo que havia de bom, não é? E, portanto, eu às vezes está em causa a globalização. Sim, vamos ver, há aspectos positivos da globalização que não devem ser postos em causa, mas também há outros que devem ser corrigidos. E, portanto, esta pode ser uma ocasião para o fazer. Também o cuidado com o ambiente, já que há novos investimentos a fazer. Nestes investimentos podemos ter uma perspectiva de curto prazo, de lucro imediato, uma perspectiva mais ampla que tem em conta também o futuro e também necessidades, portanto, no fundo também a saúde pública depende muito da preservação do ambiente. Pode não ser exatamente este tipo de pandemia, mas há outro tipo de ameaças à saúde pública que dependem do cuidado que é dado ao ambiente. E, portanto, o esforço de reconstrução pode ser noutra base e esta pode ser uma ocasião para construir com outros alicerces. De forma que a Comissão Nacional de Justiça e Paz foi continuando a acompanhar os acontecimentos, a observar aquilo que ia ocorrendo e a analisar e a propor também as pistas da doutrina social da Igreja. Pois é esta a nossa missão. Nós não temos propriamente uma missão assim, de ação concreta, como têm outras instituições da Igreja, mas o nosso esforço é de esclarecer, de formar a opinião pública. E continuou nestes meses mesmo de isolamento? E temos procurado fazê-lo reunindo através de videoconferência. Vamos fazer assim nos tempos mais próximos e acho que, portanto, essa é a nossa missão. Nós não desistimos dela. Atentos àquilo que vai acontecendo. Mais do que nunca é importante ter enfim, é o nosso esforço, é um contributo para o diálogo. Não sabemos que não temos soluções para tudo, mas queremos dar o nosso contributo. E ele está também expresso neste documento. Dr. Pedro Vaz Pato, muito obrigado. Obrigado, eu. Por ter estado aqui no programa Eclésia a propósito do documento publicado há dias sobre a distribuição e sobretudo, os prémios dados a gestores em algumas empresas.